Vamos abrir a palavra do Senhor lá no Evangelho segundo São João. Evangelho segundo João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Leremos o versículo 1 até o 12. João 2, do 1 ao 12. Diz bem assim a palavra do Senhor: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Nesse instante, vamos fechar os olhos e vamos pedir a Deus que nos ajude, que Ele fale conosco através dessa palavra, desse texto que é a sua palavra, que Ele possa nos dar entendimento, que nos faça enxergar o que está oculto aqui, o que não está tão visto, que Ele nos ajude, que o Senhor nos transforme, que o Senhor transforme a nossa vida, a maneira como olhamos para Ele, para o Pai, para o Filho Jesus, para o Espírito Santo. Vamos orar a Deus para que Ele mude a maneira como nós olhamos para a vida. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por tudo o que tens feito até aqui, cada canção, cada oração, cada palavra lida, meditada, e nós te pedimos que mais uma vez o Senhor venha em nosso auxílio, e o Senhor fale conosco, com aqueles que te conhecem, com aqueles que não te conhecem ainda, que eles possam te conhecer, Senhor, que o Senhor se revele para eles, que eles possam te amar, Senhor, que eles possam conhecer o teu infinito amor em Jesus Cristo, que eles possam viver, Senhor, que todos nós possamos viver uma vida melhor em Cristo, por tua causa, Senhor. Nos ajude em nome de Jesus. Tem misericórdia de mim, que sou tão falho, Senhor, tão cheio de falhas. Tem misericórdia de mim, Senhor, do teu povo, e vem aqui com o teu Espírito falar a todos nós. Nós dependemos e carecemos do Senhor, em nome de Jesus, e que no fim toda honra, todo louvor, toda glória sejam entregues a Ti, Senhor. É no nome de Jesus que eu te peço isso e te agradeço. Amém, Senhor. Meus irmãos, essa passagem
ela fala sobre algo muito importante para mim, para a minha vida e para a sua vida. Ela fala sobre a alegria. O tema maior aqui desse texto é a alegria que Jesus nos dá aqui nessa terra. Ele está falando sobre isso. Ele fala sobre muitas coisas, mas a principal delas é essa: a alegria que o Senhor Jesus nos dá aqui nessa terra. Eles estavam reunidos em um casamento. Aqui é o começo da caminhada de Jesus, o começo do seu ministério, e havia ali um casamento em Caná da Galileia. A sua mãe estava lá, e você pode perguntar, por que era tão importante? Por que é tão importante que Maria estivesse aqui? Sabe por quê? Porque ninguém aqui conhecia Jesus como ela. Os discípulos começaram aqui a andar com Jesus, eles nem criam direito em Jesus. As pessoas não conheciam a Cristo como o Filho de Deus. Só Maria sabia, por causa das muitas palavras que ela tinha recebido do anjo Gabriel, dos profetas. Ela sabia quem era Jesus. E nós temos que olhar o tempo inteiro nesse texto para Maria, enquanto cada um de nós, e para o Senhor Jesus também. Obrigado, Vitor. Eles estão naquele casamento, a mãe dele estava lá, Cristo tinha sido convidado para aquele lugar, e você tem que entender que tudo começa aí, em Jesus estando naquele lugar. Essa passagem vai tratar do primeiro sinal, do primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia. Ele faria ali outros milagres, mas sabe, para que o Senhor realize o milagre, Ele tem que estar lá. Ele tem que estar lá. O Senhor, Ele deve estar na minha vida, na sua casa, na sua família, na minha família. Ali haverá um milagre, meus irmãos, e um milagre que diz respeito a coisas tão cotidianas, tão comuns, tão normais. O Senhor foi convidado, o Senhor estava lá, naquela festa, uma simples festa de um pobre casal da Palestina. Mas, em certo momento, acaba-se o vinho daquele lugar. Não havia mais vinho. Uma festa de casamento do povo judeu demorava um dia inteiro, era uma grande festa. Mas acabou o vinho. Para aquele casal seria uma humilhação muito grande, uma tristeza muito grande, seria o fim da festa. Para eles era muito importante, para o povo palestino é muito importante você receber bem as pessoas, e de repente não havia mais vinho. O vinho, irmãos, aqui nessa passagem é muito importante para você entender o significado dela, porque o Antigo Testamento, ele fala muitas coisas sobre o vinho. A palavra de Deus fala muitas coisas sobre isso. Ele fala que o vinho é perigoso, que no vinho existe cólera, existe tumulto. Ele fala isso. Ele fala que o homem que se entrega ao vinho, ele vai empobrecer. Ele fala que no vinho existem os ais, os sofrimentos daqueles que se estendem muito em se entregar ao vinho. Mas ele também fala que o vinho veio do Senhor. Está escrito, ele louva a Deus por tudo o que Deus fez, mas também pelo pão, pelo vinho, e ele diz, o vinho que alegra o coração do homem. O vinho, irmãos, tanto para o povo judeu, como para a Bíblia, ele tem esses dois lados. Ele pode trazer em seu excesso brigas, confusão, tumultos, ais, sofrimentos, mas ele também traz alegria para o coração do homem. É o que fala a palavra do Senhor. Tem essas duas realidades. E aqui, nesse texto de João, o vinho significa a alegria, irmãos. Alegria. Alegria para aquele casal, alegria naquela festa. Não quer dizer pecado, não quer dizer embriaguez,
O apóstolo Paulo condena a embriaguez, mas não condena a alegria que o vinho traz, como está lá em Eclesiastes, por exemplo, e no Salmo. E quando eu entendo isso, o significado do vinho, aí eu começo a entender essa passagem da Escritura Sagrada. A alegria daquela festa iria acabar. A festa iria acabar. Não haveria mais vinho. Então Maria vem até Jesus e diz a ele: o vinho acabou. É o que ela diz a ele: eles não têm mais vinho. É como se ela dissesse: eles não têm mais alegria. A alegria da festa acabou. A festa vai acabar. Eles não têm mais vinho. Ela sabia que isso era algo importante para aquele casal, para aquelas pessoas. Era uma grande festa, uma grande alegria. E Cristo responde a ela algo muito importante. Ele diz: o que eu tenho contigo, mulher, não é chegada a minha hora ainda. E essa passagem é muito difícil de compreender, não é? Mas é simples, na verdade, irmãos. Maria vem falar da alegria para aquela festa, da nossa alegria cotidiana, de todo dia, das coisas simples da vida. Mas Jesus está falando da alegria eterna. Quando ele fala: a minha hora não é chegada ainda, Cristo usa essa frase várias vezes nos evangelhos. E essa frase diz respeito à sua Páscoa, à sua ressurreição, à sua morte na cruz e ressurreição, à sua ida para o Pai. Essa era a hora de Jesus. Mulher, a minha hora, ela não chegou ainda. Maria pedia, falava de uma alegria para hoje, para nós, para a nossa vida. Todos nós queremos, irmãos, a alegria, a felicidade. Santo Agostinho dizia que todo homem e mulher procuram uma coisa: felicidade, ser feliz. E era isso que Maria buscava para aquele casal, jovem casal. Aí Cristo responde a ela que a hora dele não era aquela, que a hora dele, a hora da maior alegria, da verdadeira alegria, um dia ia chegar. Era a sua morte por nossos pecados, era a sua ressurreição, vencendo a morte, vencendo a nossa morte. Era ir para o Pai, assim como nós também iremos e como você também pode ir. Essa era a hora de Jesus. Mas vejam que curioso, Maria, ela não se senta e desiste. Ela se levanta e vai falar com os serviçais. E é isso que eu e você temos que entender a respeito da fé. Irmãos, não é fácil viver por fé. É difícil, muitas vezes você crê até mesmo contra o que parece ser a vontade de Deus. Sabia disso? Porque Abraão parecia que Deus queria matar o filho de Abraão. Parecia, mas Abraão acreditou que Deus queria o seu filho vivo. Parecia que Deus queria o filho dele morto. Abraão, mata seu filho. Mas Abraão creu que na verdade Deus queria seu filho vivo, porque mesmo matando, ele acreditava, está escrito isso, que Deus poderia trazer o seu filho de volta para si. E isso é fé. É crer até mesmo quando Deus parece estar contra você. Até mesmo quando Deus parece dizer não. Da mesma forma, a mulher Sírio-Fenícia, que tinha uma filha possessa por demônios, e que chega até Jesus, e ele diz: mulher, eu vim para os pequeninos de Israel, eu vim para Israel, e não para os cachorrinhos. E ela responde: mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa, Senhor, dos filhos de Israel. E ele responde: mulher de muita fé. Mulher de muita fé. Meus irmãos, temos que ter fé, como a mulher Sírio-Fenícia, como Abraão teve, como Maria teve.
que tenho contigo, mulher, não é chegada a hora ainda. Realmente, não era chegada a hora da sua Páscoa, do seu sofrimento na cruz, mas ela creu que ele poderia sim trazer alegria. Não era chegada a hora da alegria eterna, mas era chegada a hora de uma alegria para um casamento, para a sua casa hoje, para a minha casa hoje. Essa alegria pode ser agora. E Maria vai e chama os serviçais e diz a eles: façam tudo o que ele disser. Ela sabia que Jesus ia fazer alguma coisa, e ele fez, meus queridos. E aqui eu tenho que entender algo importantíssimo. Se eu quero um milagre da alegria na minha vida aqui, eu tenho que fazer tudo o que ele disser. Certa vez os discípulos pescavam e pescaram a noite inteira e não conseguiram pescar nada. Então Cristo fala que eles deveriam jogar ao largo a rede, e Pedro diz essa palavra: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira. Não é assim conosco, irmãos? Às vezes nos esforçamos tanto, irmãos, tanto tempo se esforçando. Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e não conseguimos, sozinhos, não conseguimos nada, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Foi o que Maria disse. Tudo o que ele disser, faça. Você quer viver essa alegria hoje na sua casa, na sua vida? Tudo que Jesus disser, tudo que ele disse, faça. O milagre vai vir, mas Deus muitas vezes vai usar você para realizar o milagre. Vai usar o que você tem, água normal, para transformar em vinho, no melhor vinho. Era assim, meus queridos, que temos que agir. Temos que ter fé, mesmo diante de algo tão estranho de entender. Mesmo achando, lendo a Bíblia às vezes e vendo que Deus está falando, às vezes parece que Ele só fala do céu, da vida eterna, e não fala nada sobre a vida aqui hoje. Ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ainda verei a sua bondade aqui, meus irmãos. Espere por isso, creia nisso. Tenha fé que o Senhor vai te dar essa alegria, mas tenha fé também para fazer tudo o que Ele disser. Toda a Bíblia é tudo o que Jesus disse. Então eles vão e pegam aquelas talhas, que eram jarros imensos, que cabiam muito líquido, alguns dizem 90 litros, e eles encheram de água até o topo. E depois que eles encheram, eles levaram. E ao chegar no mestre-sala, ele provou o que seria antigamente água, mas agora era vinho. Ele prova e ele vê que aquele era o melhor vinho. Era comum na época que se deixasse o melhor vinho no começo, porque as pessoas tinham um paladar mais apurado para saborearem aquele vinho, e depois de um certo tempo, no final da festa, se entregasse o vinho de menor qualidade. Então o mestre-sala, ele vai até o noivo e diz: eu não entendo, você deixou o melhor vinho para o final. Meu irmão, minha irmã, Deus, Ele pode realizar um milagre em nossa vida cotidiana. Ele pode realizar algo maravilhoso pela sua palavra, pela nossa fé que Ele nos deu, pela nossa obediência, usando o que nós temos à mão. Mas nunca esqueça, aquilo que Jesus faz sempre é melhor, porque para o judeu o vinho era uma bênção de Deus, para alegrar o coração do homem, para a festa. O vinho era isso. Mas o nosso vinho, o vinho dos homens,
não se compara com aquele vinho que Jesus fez pela água, não se compara com a bênção de Jesus em nossa vida. Nada que você possa encontrar nessa vida se compara à bênção do Senhor, à alegria do Senhor, a alegria que vem de Jesus. Poderíamos falar em um tom apenas espiritual, né? A alegria que Jesus coloca em nosso coração, certamente, mas aqui, meu irmão e minha irmã, é algo concreto, é uma mudança. Ele mudou uma casa, ele mudou uma realidade, ele mudou uma privação, e ele mudou principalmente uma alegria, e nos deu algo muito, muito melhor. Existe a realidade humana, existe casamento nessa realidade, existe uma festa, existe emprego nessa realidade, existem tantas coisas nessa realidade humana, e tudo isso vem de Deus, certamente, tudo que temos vem dele, mas existe algo que o Senhor tem para nós, cotidianamente, nas coisas pequenas, em Jesus Cristo, por Jesus Cristo, e nada se compara a isso. Um casamento cristão, em Cristo, não se compara ao melhor casamento sem Cristo. Filhos em Cristo não se comparam aos melhores filhos sem Cristo. Filhos com Cristo não se comparam ao melhor filho sem Cristo. Tudo o que o Senhor nos dá em Jesus Cristo é o melhor. Esse vinho é o melhor, é melhor do que o outro, é muito melhor. Em Jesus, a nossa vida, ela realmente pode encontrar a verdadeira alegria e aquilo que é realmente melhor. E isso vem do Senhor Jesus. Tudo isso vem dele. Aquele vinho significa alegria, aquele vinho significa o Evangelho, aquele vinho significa a nova aliança, não mais a antiga de Moisés, mas uma nova aliança. Aquele vinho significa Jesus Cristo, significa tudo isso, para o meu benefício, para o seu bem, para o seu benefício, para que o Senhor nos alegre, irmãos. Nós lemos aqui há pouco tempo, no Salmo 30, que o Senhor transforma nosso choro em alegria, nosso pranto em folguedo, nossas roupas de saco em alegria, para que possamos louvar o nome dEle e sermos gratos para sempre, para sempre. Jesus Cristo, Ele realizou o seu primeiro milagre em Caná, na Galileia, e esse milagre não foi matar a fome das pessoas. Ele fez isso, mas em outro momento. Esse milagre não foi curar as pessoas de doenças horríveis, como a lepra. Ele fez isso, mas esse não foi o primeiro milagre dele. Não foi trazer um morto de volta à vida, livrar alguém de uma doença de morte. Não, veja que interessante, o primeiro milagre do Senhor foi uma festa, trazendo alegria para o homem, trazendo alegria para mim e para você. Eu não posso desistir, meus irmãos, da felicidade que está em Deus. Nós não podemos, não desista, não deixe que o dia mau ou os dias maus tirem isso de você. Não deixe também que o olhar somente para o céu, e nós temos que olhar, não deixe que isso venha para você como algo dizendo, olha, eu tenho que sofrer aqui todos os dias. Não existe para mim aqui um casamento feliz, uma paternidade, filhos felizes, não existe. Existe. O Senhor tem muito o que nos alegrar aqui nessa terra, meus queridos.
como Ele alegrou aquele casal simples lá da Palestina. Creia na alegria que vem do Senhor Jesus. Creia que Deus também está preocupado com as pequenas coisas de nossas vidas. Não foi algo grandioso, foi algo simples, mas que diz algo muito importante para você. Você precisa acreditar em Deus. Precisa acreditar em Deus. Feche seus olhos. Você precisa acreditar que Jesus, Ele pode te fazer feliz. Não quer dizer que nós nunca vamos chorar, sofrer, ter decepções, tristezas, não quer dizer isso. Mas quer dizer que Ele pode alegrar o meu coração, a minha casa, ainda hoje, amanhã ou quando Ele quiser. Mas em nome de Jesus, creia nisso e faça de acordo com cada palavra que Ele disse nesse livro. Senhor meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor está preocupado também, Senhor, com as pequenas coisas, porque Tu és um Deus que também se senta junto com pessoas para ajudá-las, para abençoá-las, para deixá-las felizes. O Senhor não precisava disso, o Senhor não tem a obrigação disso, mas o Senhor se preocupou com isso, se preocupou em trazer sobre eles um dia feliz. Então também o Senhor vai trazer sobre nós esse dia feliz, Senhor. Nós cremos nisso, meu Deus. Nos ajude a esperar por essa alegria todos os dias. Nos ajude, não nos deixe ficar contemplando apenas o sofrimento, apenas aquilo que dá errado, mas nos ajude a lembrar de quantas vezes o Senhor nos alegrou e o Senhor ainda vai nos alegrar. Nos ajude, Senhor, a realmente obedecermos a Tua palavra, para que esse milagre se realize em nossas vidas, para que a festa não acabe. Nos ajude a ser obedientes a Ti, Senhor, a seguir a Tua palavra. Em nome de Jesus, nos ajude a ter uma fé inabalável, mesmo querendo desistir, mesmo achando que o Senhor não está nos ouvindo, ou que o Senhor não está preocupado com o meu cotidiano, com o meu dia a dia. Nos ajude a crer que o Senhor está, meu Deus, preocupado com toda a minha vida, Senhor. Nós somos Teus, Tu és nosso, Senhor. Nos ajude em nome de Jesus. É isso que eu te peço, é isso que eu te agradeço. Amém.